outra, essas merda. Mas tu era de confusão? Tu arrumava confusão? Cara, então, ninguém nunca me perguntou isso, cara, que merda, eu vou ter que falar. Muita, Essa é a diferença do Fábrica TV. muita. Então, eu sempre fui muito impulsiva, essa minha personalidade, hoje eu não sou mais impulsivo por causa da maturidade, porque a maturidade te ensina a escolher o que... Saber entrar e saber sair. A escolher as batalhas que tu vai lutar, né? Então hoje tudo eu me pergunto, assim, quando acontece alguma coisa, eu me pergunto, pra quê? Pra quê? E aí eu não gasto energia à toa. Mas nem sempre foi assim, eu já fui jovem. E o pra quê era tipo, vou contar uma história. Eu adoro. Ó, eu já amadureci, eu não sou mais assim. Uma vida passada. Vida a sua primeira ou segunda vida, né, que você teve já mais 5 já. Já, por aí. Então, eu tinha 19 anos. E aí, eu era muito assim, seria na lata, sabe? Qualquer coisa eu queria dar porrada, porque já era grande, e eu queria dar porrada, qualquer coisa que eu fazia, eu queria sair na mão. Aí, beleza. Nessa época eu era casada já com meu primeiro marido, que eu fiquei viúva. Mó gente boa. Ele era policial rodoviário federal. Então ele andava armado e era o cara mais calmo que eu conheci na minha vida. Nunca vi puxar arma pra nada. Ao contrário, se eu tivesse uma arma, eu já tinha matado várias pessoas, estaria presa. E aí, então eu e ele, assim, era Natal, tipo 23 de dezembro, a gente não tinha comprado presente pra ninguém, trabalhando pra caramba, fomos pro shopping pra comprar presente pra galera. Lá na ilha tinha o Ilha Plaza, que é o shopping, do lado tinha um... Nossa, esqueci o nome do mercado. Depois eu lembro. Um mercado desses grandes que não existe mais, tipo Bom Marché, é um mercadão grande. Sendas. Não era. É um outro, eu vou lembrar. Sendas é da minha época. Sendas é bom. Da minha época. Aí ele não tinha vaga no shopping, ele falou, vamos estacionar no estacionamento do mercado. Não tinha vaga também, a gente ficou esperando um cara, juro pra você, numa Kombi, botar 555 mil bolsas dentro da Kombi, a gente esperando pra entrar na vaga. Mano, o cara saiu, veio um cara numa Marajó, que na época Marajó Era ainda era um carro, carretão. né? Era mais ou menos, mas era novinha. A Marajó entrou. Aí eu falei assim, senhor, educada, tá? Porque isso fique bem claro que eu fui educada primeiro. Você tentou. Eu tentei, falei, senhor, a gente tava esperando a vaga um tempão. Aí ele virou, saiu um velho já. Ele saiu e falou assim, o mundo é dos espertos. Meu irmão. Hoje, eu iria embora. Naquele dia, eu desci do carro. Primeiro o Jorge engatou a ré pra dar uma porrada no carro do cara de ré. Eu falei, não vai amassar o carro. Eu desci do carro. Eu falei, o mundo é dos espertos? Velho, eu comecei a chutar. A Marajó é igual papel, tá? Comecei a chutar o carro dele todinho, do farol. Dei volta assim no carro chutando ele. Aí ele ameaçou voltar. Eu falei, volta que eu vou chutar a sua cara. Ele não veio. Os segurança do... Cara, que tem que lembrar o nome do mercado. Os segurança... Sendas. Não era. Os segurança falava assim... O segurança viu, só que viu a situação, fez e saiu andando. Moral da história, entrei no carro, a gente arrumou uma outra vaga. E aí eu comecei a andar no shopping. Você não vai lembrar disso, mas tinha um tênis da Adidas, que era de corino, que era um tênis ícone, assim, da época. Isso era que ano? Era 89, mais ou menos. Era um tênis que todo mundo usava. Tinha preto e branco. Eu tinha acabado de comprar a porra do tênis, que era maneiríssimo. Eu tava com um tênis branco. Quando eu olhei o meu pé, velho, desse tamanho. E aí começou a me dar uma dor, porque eu tava com sangue quente, né? Começou a me dar uma dor. Eu falei, caralho, Jorge, meu pé, ele tá vendo? Ele me chama de Lindinha. Lindinha, tá vendo? Falei pra tu não chutar o carro, vamos pro hospital. Calmíssimo. Quebrei o pé em 3 lugares. Caraca. Eles tiveram, o que eu falei do tênis? Eles tiveram que cortar o meu tênis pra ele sair do pé. Cara, tu deve ter quebrado muito o carro. Então, eu quebrei... O carro deve ter ficado muito fodido. Ficou. O pé em 3 partes, o carro em 40. Foi foda. Não me orgulho disso. Não me orgulho disso. Mas isso é pra vocês entenderem o que a impulsividade... Faz com a Como pessoa. eu sou muito sanguínea, é por isso que vocês gostam da minha personalidade. Sim. Eu sou sanguínea, eu amo com intensidade, eu odeio com intensidade. O conteúdo é muito bom, né? Pro dia a dia, às vezes, tem que segurar a onda. Então, mas hoje eu sou calma. Por que pareça, eu grito na internet e tudo, mas a gente conversou aqui, eu sou uma pessoa calma. Calma pra resolver as coisas. Eu hoje consigo, não me desespero. Quando vem o problema, eu consigo respirar, pensar na solução do problema. Só não pode pegar a tua vaga no mercado. Não, hoje em dia não. Já pegaram várias vagas minhas. Aí tu, sai fora. Hoje em dia, foda-se. Hoje em dia, é o que eu te falo, eu pergunto pra quê? Então, o que isso me ensinou? Eu quebrei o carro do cara, podia ter respondido um processo,
Não respondi. Quebrei o pé, fiquei quase 2 meses, porque eu quebrei um maléolo e é difícil voltar à recuperação. Caramba. Então, todas as coisas que eu fiz na impulsividade só me fuderam. Eu era o tipo de pessoa que ficava puta com as coisas, quebrava as coisas dentro de casa. Só que a casa era minha e eu que comprava as coisas. É burra pra caralho. Eu sei bem o que é isso. É burra pra caralho. Então, o que eu fiz? Eu tinha um... Quando eu era moleque, eu troquei de porta de casa umas 2 ou 3 vezes. Que eu socava a porta e quebrava a porta. E aí tinha que pagar a porta. Aí ficava puto porque eu tinha quebrado a porta. Exatamente. Então, a gente vai aprendendo com a vida. A vida é E maior... sozinho, né? Às vezes. Não, a maioria das vezes é sozinho. Tipo, ninguém fez nada. Se fudendo. Eu falo isso, a gente aprende se fudendo. Aí, ó, eu tinha um... Você não vai lembrar disso, eu acho. Um aparelho de som que tinha um carrossel de 5 CDs. Você já viu isso alguma vez na sua vida? Dava pra botar 5 CDs ao mesmo tempo? Não. Ai, meu Deus, gente, sou muito velha. E olha que eu conheço bem... Ô, Blaze, vê se tu acha depois a foto e põe. Era um negócio de som com carrossel, assim, de 5... E olha que eu conheço... Toca CD. Aí ele girava. Aí eu tinha um móvel em casa, ele era um trombolho desse tamanho, assim. Ele ficava, assim, no alto, que já era ruim pra botar porra de CD. Cara, eu fiquei puta com o negócio de um cara que foi fazer um serviço lá em casa, não fez direito. Eu fiquei com muita raiva, porque me deu uma volta de dinheiro. Aí eu, nos meus ataques de pelanca, puxei o troço. Detalhe, eu tinha trocado meu piso era aquela tábua pica, assim, de 7 minutos. Não, uma tábua, assim, toda foda, nova. Eu puxei aquela porra de ódio, quebrei o som, o piso. Mano, é muito burra, né? E aí eu fiquei, o cara continuou me sacaneando, aí eu adquiri mais 2 problemas na minha vida, que era ter que comprar um outro som e trocar o piso. Aí eu falei, cara, é muito burro, eu tinha um problema, agora eu tenho 3. Verdade. Então, a vida ela ensina pra gente isso. Verdade. Então hoje, quando eu tenho um problema, eu procuro ficar só com ele e tentar resolver ele. Verdade, isso aí. A maturidade é a melhor coisa do mundo. Melhor coisa do mundo. E tua mãe fazia o quê nessa época? A minha mãe sempre foi costureira. A minha mãe faz vestido de noiva, sabe? Ela sempre costurou. Minha mãe costura desde 12 anos Maneiro. de idade. Minha avó e minha mãe também costuravam. Que legal. E é inclusive interessante, porque todo mundo fala, nossa, que bom que a tua mãe costura. Só que a minha roupa leva 5 anos. A de casa sempre... A sua também, né? 5 anos, eu vou lá, o troço já saiu de moda, o tecido já não é mais moda, e minha mãe ainda tá lá pra fazer a minha roupa. Verdade. É desse nível. E como foi seu primeiro contato com a musculação? Porque você falou que você se formou cedo, né? Então, mas o primeiro contato foi lá, quando eu remava. Aí o meu treinador falou, você precisa fazer musculação pra te ajudar, né? Então o teu contato com a musculação foi bem antes pra melhorar o remo. O remo. Não era pra ficar shapeada. Isso, não era pra shape. E aí, quando eu cheguei nessa academia, tinha um instrutor, que na época não tinha CREF, né? Isso foi em 1983, era tudo provisionado, que fala, né? Nem tinha, não, o CREF só veio em 98. É verdade. Depois que, quando o CREF veio, que provisionou alguns que já trabalhavam na área com... Isso foi em 84. O CREF veio 14 anos depois. E aí eu entrei na sala de musculação e o instrutor que estava lá era o seu Anastácio Belém, que ninguém conhece, que não tinha internet. O seu Anastácio Belém era um bodybuilder da época, que ele já tinha uns 50 e brau anos. Tem foto dele? Cara, tem foto dele na internet. Deixa eu uma ver foto, deixa eu uma. Anastácio. Anastácio Belém. Tem uma foto dele na internet, que eu acho que foi até eu que postei. Esse é a raiz legal, hein? Belém. Eu adoro conhecer essa galera. Então, olha que legal a história dele. Ele já tinha 50 e poucos anos. Ele era da... Esse coroa aqui? Ele competiu... O seu Anastácio, ele competiu sul-americano, mundial, na época que o fisiculturismo nem era glamouroso, ninguém conhecia. Não, sempre foi o que é, mas ninguém gostava, porque naquela época a gente era conhecido como burro, sujo e pobre. Isso. Então ninguém... Você posava para outros atletas. Exatamente. E ele competiu internacionalmente, numa época que a galera não competia internacionalmente, e ele era da categoria 70 quilos, mas ele era um Playmobil, velho. Ele tava no shape... Baixinho. No shape o ano todo. Era impressionante. Quando eu vi o seu Anastácio, ele já era um senhor, né? O rosto. Então ele era careca, com cabelinho branco aqui. E o shape não condizia com o rosto. Por quê? Porque ele era velho já. Falar velho é foda, né? Que era da minha idade. Esquece esse negócio. Não, mas é porque naquela época era diferente. É porque tu tinha 13, porra. Porque eu tinha 13. Pra mim era uma referência de velho, idoso. Ele tinha 58. Ainda mais de cabelo branco. Quando eu olhei, eu falei assim, eu quero ficar velha assim. Não era shape que eu queria ficar velha assim. Você profetizou, né? Não, eu falei, eu profetizei, não, fiz tudo.
pra ficar daquele jeito. Eu falei, eu quero ter 50 anos assim. E ali, eu não queria competir. Eu nunca quis competir. Toda a minha vida, a partir daquele dia, o remo foi deixado de lado. Eu comecei a treinar com o seu Anastácio. Musculação é um negócio muito doido, né? É. Todo mundo aqui ama muito, igual você, igual eu, os caras que gostam muito. Sempre que eu pergunto isso, fala isso aí. Ó. Larguei. Cada um tem um caminho, mas sempre fala, cara, o dia que eu entrei na academia e conheci e vi um shape bodybuilder, eu não quis mais nada da minha vida. E aí, ele começou a me ensinar tudo. Eu não aprendi na faculdade que eu sei de bodybuilding. Eu aprendi com ele. Pois é. Então, o que eu tinha... Pensa, eu tinha 14 anos. A primeira coisa que ele me ensinou. Shape se constrói em décadas. É treino, dieta de carregar marmita e você não vai usar hormônio. Ele sempre... Imagina uma menina de 14 anos. Ele falou, você não vai usar hormônio. Se um dia você for usar hormônio é quando você for competir lá na frente. Muito bom. Então ele me ensinou que eu tinha que construir o shape na raça. Minha época não tinha bolsa de marmita. Era a marmita do pedreiro, aquela no isopor, com aquela marmita de alumínio. De alumínio, Eu maneirosa. levava... Ou no saco de mercado mesmo. E essa marmita, ela azedava às vezes um pouco. Quase Total, azedava. total. Sabe, quase azedava. Que eu, Começava a dar aquele cheirinho, né? aquele cheirinho, porque eu estudava no CAP da UERJ, que era um colégio pica, horário integral, e eu levava pra comer. E todo mundo assim, nossa, tô comendo marmita, Eu que passei por isso fedor, também, na escola. não sei o quê. Imagina naquela época, 80 e Aham, pouco. pior ainda. E aí eu comecei a fazer tudo que ele mandava. Ele me ensinou a posar, e eu não era atleta. Por isso que eu posava muito bem depois quando eu fui competir. Então aquela vida eu fui levando e eu fui construindo o meu shape. Sem usar hormônio nenhum, velho. Eu só fui usar hormônio com 42 anos, Caramba. competindo. Tu ficou mais de 20 anos treinando sem nada, então. 28, 28 anos treinando natural. natural. E tinha shape. E tinha, óbvio. Tinha. 28 anos Tinha sem colocar o shape. Porque eu tinha muita maturidade muscular, muita densidade. O que eu não tinha era padrão Sim. da categoria, que era o Woman's Physique. E eu era o quê? Eu gostava de treinar braço, que eu queria humilhar as pessoas na academia.